ADEME Informa, seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Estamos de volta com a ADEME Informa. Hoje a gente tem a presença do Diego Amaral, do Dias e Amaral, do escritório de advocacia lá de Goiânia, o Vinícius, do Grupo Rei, e vamos falar... Mas brincadeiras à parte, é um dos segmentos que mais crescem dentro do mercado imobiliário nos últimos anos. Inclusive na crise que a gente vivenciou no mercado imobiliário de 14, 15, 16, 17, uma crise econômica nacional, né? Dentro do mercado imobiliário, o único segmento que teve uma crescente de valorização foi o segmento da multipropriedade. Só que é um segmento muito diferenciado, né? Que exige um nível de serviço muito grande. Então, muitas vezes o empreendedor que não está acostumado, e aí para conceituar de forma muito simplista para quem está nos ouvindo, a multipropriedade a gente vê muito aqui em Goiás, lá em Caldas Novas, em Perinópolis está crescendo muito, que é aquela ideia de vender um imóvel para várias famílias ou várias pessoas. O modelo que mais pegou no Brasil é o modelo de uso de 2 semanas, o que significa que você vai vender para 26 cotas daquele mesmo apartamento. É um apartamento entregue imobiliado, e aí vamos imaginar um apartamento de 2 quartos em Caldas Novas, hoje com a valorização, enfim, R$270 mil, R$250 mil, 300 mil reais, enfim. Você vai pagar uma cota lá para você ter o uso de 2 semanas ao ano na casa de 45, 50 mil reais. Quando você faz essa conta e pensa que você vai vender, você é empreendedor, vai vender para 26 pessoas num custo de 50 mil reais, vamos arredondar, e você joga seu VGV, seu olho brilha, né? Que você fala assim, meu Deus, por que eu tô com o mesmo custo de construção, por que eu tô vendendo num destino turístico para uma família se eu posso vender para 26? O problema é que não morre aí. Tem várias outras situações. O nível de cancelamentos, os famosos distratos, são muito grandes. Em regra, você precisa ter uma comercializadora parceira. É difícil hoje um empreendimento que sobrevive no Brasil sem ter uma parceria de intercâmbio, porque o sujeito que compra Caldas Novas, ele vai no primeiro ano, uma semana. No primeiro semestre. Segundo semestre ele vai uma semana de novo. No outro ano ele vai de novo. No terceiro ano ele não quer saber mais. E nisso ele tá com o contrato ativo ainda pagando. Aí ele pede a rescisão do contrato, mesmo já tendo utilizado. Então, se você não oferecer para ele uma possibilidade em Gramado, no Rio de Janeiro, em outros locais, para ele ter esse destino de férias, o negócio fica muito oneroso. Por exemplo, para vocês terem ideia, e aí mais uma ideia de mercado, viu, Vinícius? Tava conversando com um cliente nosso de Gramado e Canela, um grupo muito forte que atua no sul do país. Ele tava me falando assim, olha, Diego, é muito complicado, porque hoje os negócios estão tão absurdos dentro de Gramado que o sujeito que vai montar um restaurante em qualquer uma das ruas aqui de mais movimento, ele já deixa o espaço para possibilidade do stand ou da sala de vendas ou do mini stand, né, da multipropriedade. E aí ele me cobra lá 20, 30 mil reais de aluguel para aquilo ali, e hoje eles estão querendo pedir assim, cada venda que você fizer, R$1.000 meu. E muitas vezes as vendas são canceladas dentro dos 7 dias, e eu tenho que pagar R$1.000 para esse cara. Então, hoje uma venda ela sai para mim, para fazer a venda, na casa de R$11 mil. O sujeito que compra de mim, se eu considerar que ele deu uma entrada grande, ele me deu R$3 mil de entrada, ele vai demorar quase 10 meses para me pagar o que eu já gastei com a venda dele. Brinde, champanhe estourando, tal, para eu começar a ter lucro no negócio. Então, o volume é absurdo. Por outro lado, nós estamos falando de empreendimentos, em Gramado mesmo, de VGV de 120 milhões. Hoje tem a multipropriedade do alto padrão, Gramado tem alguns desses empreendimentos, a gente fala em VGV de 400 milhões. Então, é um negócio que é muito interessante, mas ele não é para amadores. Eu vejo muitos empreendedores brilhando os olhos com a ideia do VGV. VGV, tá, pessoal? É valor geral de venda. É a somatória de tudo que se vende ali em relação às unidades daquele empreendimento. Você projeta um VGV no início, você pensa lá, vou vender 1 metro quadrado, um empreendimento comum,
Aqui em Rio Verde, qual que foi seu último lançamento? Você vende 12 mil Impulse. 12 mil. Deixa o marketing aí do... Tá liberado. Aqui não tem problema, não. 12 mil reais. O Vinícius tem a ideia do que vai dar de VGV aquele empreendimento. Claro que isso pode ter uma variação, porque ao longo da construção esse valor de metro quadrado deve aumentar, é natural. Quem comprou no lançamento pagou um preço, depois com as obras iniciando sobe. E isso acontece também na multipropriedade, você sobe um pouco. Só que se analisar apenas o VGV, e eu já tô falando demais aqui, mas é porque o assunto demanda um pouquinho de conceito, realmente a pessoa quebra, ela não consegue se sustentar. Fora toda a parte de sujeito de Goiás que coloca obra lá em Gramado e aí tem que levar estrutura para lá, alugar casa, fazer... É loucura. Não, eu vi, foi na primeira reunião nossa lá em Goiânia, eu já desanimei do produto, o João Gabriel também, o Vitor, que absurdo o que você tem que ter de pessoas ali para tomar conta disso aí. E além de, sim, falando mais pessoalmente, a gente que já foi em Gramado, para não falar que o cara é chato, é deselegante, né? Aquela chamação de ir para estourar champanhe, jantar... Só pra te vender o negócio. Esse cliente a estratégia de venda dessa turma é diferente, chato, né? É chato, é diferente. É diferente. Mas até pra contextualizar, Diego, é importante ressaltar e deixar claro pro ouvinte que esse mecanismo, ele é legal por lei. Ele é legal por lei, né? Diego, é muito claro, porque assim, quando você falou que cotiza e vende para 26 pessoas, ou 20, ou 10 pessoas, é muito importante que a lei prevê isso, e essa compra, ela é feita de maneira legal. Então, em um único apartamento, ele é cotizado para 20 pessoas e existe uma regra, né? Aí, quando nós estávamos falando aqui referente à gestão disso, eu desafio qualquer um aqui ser síndico um dia. Simples. Ninguém quer. Né? Ninguém quer ser síndico, porque é um desafio muito grande. Você fazer um papel ali de ser intermediador entre moradores. Gente, né? Do Brasil inteiro. E gente do Brasil inteiro. De um síndico de um empreendimento convencional já é complexo e ninguém quer. Aí você imagina, né, de um empreendimento que em um único apartamento você tem 20 condôminos. É um grupo de WhatsApp só de um apartamento. Não, eu vou dar 2 exemplos sobre isso que o Vinícius falou. Deixa eu... a questão é a seguinte, dá trabalho demais, agora quem sabe fazer, dá muito certo. A gente nem comentou aqui sobre a parte de gestão hoteleira, porque muitas vezes, enquanto o empreendimento está rodando e as vendas da multipropriedade acontecendo, o empreendimento precisa acontecer e rodar enquanto hotel. Então, o Hotel Nacional no Rio de Janeiro, por exemplo, projetado pelo Oscar Niemeyer, ficou paralisado durante muitos anos. Foi comprado, recomprado. Hoje está nas mãos de um grupo de Goiás, né? Ele está sendo trabalhado na multipropriedade. E enquanto isso, é um hotel 5 estrelas que funciona como hotel. Até porque, considerando as voltas de contratos, né, ou seja, os cancelamentos, os próprios empreendedores já trabalham isso ao longo de vários anos. É mais ou menos nesse sentido a ideia da carteira de loteamento, que você sabe que é financiamento próprio, com o próprio empreendedor, você vai ter ali aquela relação durante 15 anos, durante 20 anos. Só que, na verdade, não é 15, não é 20, né? Porque se você considerar os distratos que vão acontecer ao longo do caminho, até você zerar a carteira de um determinado loteamento, vai 25, vai 30 anos. Então, a ideia é essa. Agora, 2 exemplos que o Vinícius falou de curiosidade. Nós assessoramos um grupo lá em Pirinópolis, na multipropriedade, e o CEO do grupo, na primeira assembleia de entrega do produto, ele disse que não queria fazer online. Já existia a lei e a possibilidade de fazer, nós até sugerimos uma particularidade dele, enfim. E aí eu falei, então tá bom, mas onde que a gente vai fazer? Porque é o seguinte, nós temos que prever aí a possibilidade de... Assim, eu tenho até preocupação, porque a gente tem que prever o número de cotas já vendidas, se as pessoas comparecerem. Não, vamos arriscar e vamos, de qualquer forma, vamos fechar o auditório da UEG em Pirinópolis. Nós fechamos o auditório da UEG lá.
A Assembleia começou 1h30 da tarde, era 11h30, eu não tinha saído de lá, mais de 300 pessoas compareceram à Assembleia na entrega. E aí fala, a Assembleia você precisa dar, não é todo mundo que vota necessariamente, mas direito de voz, todo mundo que tem. É uma loucura. Um outro empreendimento que a gente faz Assembleia todos os anos. E foi até que horas essa Assembleia aí? Ela terminou por volta de meia-noite, da 1h30 da tarde até meia-noite. Uma outra Assembleia é do grupo MME, lá de Maceió. O Milton, né? O CEO lá, enfim, é uma turma muito gente boa, muito empreendedora na área hoteleira e investiu em Ipioca e em multipropriedade. Aí a gente já faz diferente. A gente consegue fazer hoje a assembleia com eles em 2h30, mais ou menos. Grava todos os vídeos dele antes, já coloca o canal no YouTube para que as pessoas possam ir vendo, abre a votação um dia antes do horário estabelecido e no dia faz a assembleia ao vivo, colocando os vídeos dele de novo e complementando as falas. Ou seja, você dá direito de voz para quem quiser comparecer ao vivo, dá o direito de informação para todos os condôminos. Quer dizer, a gente vai aprendendo e foi aprendendo ao longo do tempo. Aí. E é importante ressaltar o seguinte, Diego. Nós estamos olhando aqui na ótica do empreendedor. O quanto é trabalhoso na questão do lançamento, na questão das vendas, na questão de gestão do negócio. Mas na ótica do consumidor, eu diria o seguinte, é um bom negócio, eu mesmo tenho algumas cotas nesse segmento, é um bom negócio, você tem ali o direito de usufruir de uma semana em algum lugar do Brasil onde a empresa é conveniada, é seguro o negócio, né? Tem a segurança jurídica, você tem a segurança de usufruir. Total. E o mais importante que você estava falando aqui, Diego, eu tenho o direito de voz. Então, por mais que dentro de um apartamento é dividido em 20 donos de um único apartamento, eu tenho o direito de voz. Tem. As empresas vão me escutar, elas vão ouvir e possivelmente vai atender um desejo de um morador de uma das cotas, né? Então, assim, por outro lado, como consumidor, eu vejo que é uma oportunidade que tem do mercado, que o mercado tende a oferecer. Por que dividir em cota? Justamente para dar acesso, né? Acesso a um local desejado. Então, ao invés de você ir ficar num hotel ou você ter uma opção de escolha de ter um imóvel próprio seu e um destino, um exemplo que nem você estava falando em Pirinópolis, que você pagaria lá num apartamento 300 mil reais, você vai comprar esse apartamento, uma cota por 50 mil. Então é um acesso democrático. Eu falo que o mercado imobiliário ele vai se democratizando em vários níveis sociais, do mais alto ao mais econômico, né? E é uma maneira de democratizar, né? Então, você comprando uma cota de uma unidade dessa, não necessariamente de Pirinópolis, como a empresa é conveniada a vários outros segmentos, aí você pode escolher o destino, né? E ver onde você tem mais afinidade de frequentar. Então, nessa empresa que eu comprei, ela tem destino no Nordeste, tem destino aqui no Sul, no Sudeste. Então, assim, eu tenho direito a uma semana e eu escolho qual unidade eu vou ficar. Então, como consumidor, eu achei que foi assim, uma maneira muito criativa, que já é consolidada nos Estados Unidos há muitos anos e que veio para o Brasil. Estados Unidos, México. Como consumidor, o que acontece? Eu acho que todos nós aqui que somos mais ou menos da mesma faixa etária de idade, se a gente analisar 15 anos atrás, é assim, quem tinha apartamento em praia, ou casa em praia, ou casa no campo, sempre foram famílias de boa situação. Ótimo. Imóvel a gente fala assim, imóvel de férias, as pessoas pagavam, né, planos para poder tirar férias. Agora, ter um imóvel e bancar esse imóvel 12 meses por ano, pra você ir lá usar um mês, 2 semanas, a ideia da multipropriedade é essa. Quem que tira 30 dias de férias hoje? 30 dias viajando? Vinícius. É raro de acontecer. Aí do seu lado aí. Então, a pessoa tira uma semana, tira 2 semanas. A ideia da multipropriedade é essa, assim, ó, tira e paga aquilo que você usar, com possibilidade de usar vários destinos. E isso vem se estendendo, ainda talvez não tão formalmente regulamentado, para outros meios. Então, hoje é muito normal carros de luxo, Ferraris, Lamborghinis, a pessoa comprar com 3, 4 pessoas e aí faz um contrato. Avião tá muito na moda de divisão de cota, de avião, porque vai lá, divide as despesas de hangar, de piloto, não tem sentido, você não fica 30 dias voando, então faz... É uma maneira inteligente de economizar investindo
e ratear tantas despesas quanto o resultado, né? Igual você falou do avião, né? Faz muito comum, sentido, né? Dividir muito em 5 sentido. famílias ali, Isso comprar veio- uma cota de avião. Isso veio com a ideia da multipropriedade, E você isso mesmo. poder comprar o tempo, né? No A final gente do dia, começou o com propósito é esse. multipropriedade, porque é um assunto bem complexo, e dali a gente vai destrinchando um pouco do direito imobiliário. Longe da gente falar mal do produto, a ideia aqui é porque é bem complicado. O cara que tá querendo aventurar ele tem que saber mexer no negócio. O empreendedor. O produto em É, si do tem ponto suas de- piadas é. próprias, a gente não podia deixar de fazê-la. Mas, por exemplo, a forma de abordagem, todo mundo. Tanto é que Caldas Novas hoje tem lei própria. Antigamente, pediam para colocar as empresas criavam ali quebra-molas fakes, né, em determinado lugar, pra você dar aquela paradinha com o carro pra passar no quebra-mola, pra alguém batendo no seu vidro. Te oferecer um champanhe. Gramado, hoje é desse jeito. Canela Boa ideia, já boa proibiu ideia. totalmente. Então, E além do padrão que levou também, o Kempinski, por exemplo, lá do César, É, é muito. um altíssimo padrão. Né? padrão Vale a muito pena. alto. Então, assim, hoje, essas cidades... Nós temos 3 cidades no país muito fortes na multipropriedade, que é Gramado, que é Caldas Novas e que é Olímpia, em São Paulo. Essas 3 cidades e outras tantas, mas essas 3, a título de exemplo apenas, hoje tem regras próprias para se abordar, até porque fica cansativo, fica maçante mesmo. Mas, enfim, eu acho que como... vale a pena o ouvinte que tiver curiosidade aí e tiver interesse, tanto como consumidor, como também como empreendedor, buscar informações sobre o destino, que hoje as maiores empresas do Brasil são empresas goianas, com sede no nosso estado, né? As sedes principais das empresas que mais investem nesse segmento estão em Goiânia hoje. Então, é um segmento que demanda muito profissionalismo ainda, seja na minha área, por exemplo, jurídica, advogados que entendem do setor, são pouquíssimos, corretores, porque existe todo um trabalho para se fazer para corretores deste segmento, gestores de forma geral e os próprios empreendedores. Acho que vale a pena a pesquisa depois para quem tiver curiosidade. Eu conheci lá em Goiânia, eu não sabia, o GR Group é lá de Goiânia, do Gustavo, né? Foi quando ele apresentou lá que eu vi que era um dos maiores e estava lá em Goiânia. O GR com atuação. Normalmente os escritórios estão em Goiânia, mas não existe empreendimento em Goiânia, porque Goiânia não é uma cidade de destino turístico. mesmo. Mas o GR, WAM, Gavi Resorts, patrocina aí quantos times de futebol, estão em tantas... normalmente a gente vê aí os cantores famosos fazendo propaganda para esses destinos, movimenta muito. Agora, é algo que não dá para se aventurar. Se a nossa fala aqui tivesse sendo direcionada, por exemplo, para você que é empreendedor e está vendo isso como uma possibilidade, estude certinho no mercado, dá para fazer, mas não se aventure no amadorismo não, porque vai dar ruim. Na praça errada também. Puxando dessa questão que você falou, eu sabia que você ia falar muito dessa questão do distrato, né? Que tem muito na questão da multipropriedade. Explica pra gente como que funciona, como que era antes, como que é hoje, a questão da lei do distrato. A gente sabe que foi no último dia do ano, Michel Temer. Foi uma coisa que beneficiou o empreendedor dessa vez, né? E como que tá a jurisprudência disso? Já é efetiva? Já funciona? Já realmente? Como é que é? Esse é um assunto que ele é sempre polêmico. Eu acho que, por exemplo, hoje lá no escritório, a gente está cuidando mais ou menos de 14 mil e poucos processos, juntando todos os clientes. Tem processos ativos lá. A maioria desses processos, uns 70%, são processos de rescisões contratuais, de discussões, não necessariamente a rescisão contratual, porque quando o consumidor quer rescindir, não tem muito o que fazer, o empreendedor aceita isso. Agora as discussões se dão com base em quê? Você vai rescindir, mas qual que é a multa que vai ficar para mim? Eu tenho que te devolver em quanto tempo? Tem benfeitoria ou não tem? Tem a fruição? E tudo isso a lei pacificou. A lei de 2018, né, a 13786, e ajudou muito, porque nesse período que eu já comentei aqui com vocês de crise do mercado, de 14 a 18, nós tínhamos uma média no Brasil de 40% de rescisões contratuais ou distratos mês a mês de tudo que era lançado no Brasil.
Ou seja, aqui eu tô colocando o mesmo bolo, incorporação convencional, loteamento. A partir de janeiro de 2019, ou seja, no mês seguinte da lei, a lei foi sancionada no dia 27 de dezembro, passou a valer a partir do dia 28, mas já em janeiro, esse percentual de extratos no Brasil cai para 10%. Então foi visível a mudança. Claro que também a partir de 2019, naquela oportunidade, a gente teve um novo presidente, uma nova equipe econômica, toda uma questão de expectativa positiva da população em relação a isso, e fez com que esse percentual caísse. Mas a lei, ela passou a ser, ô Fausto, mais dura com quem queria se aventurar na compra de imóvel. Completa aí, doutor, Vinícius. eu até vejo o seguinte, eu acho que ela não favoreceu, pelo contrário, ela equilibrou. Pelo seguinte fato, uma vez que... Concordo, equilibrou é a palavra. Ela deu uma equilibrada. Porque o que acontecia? Antes, o consumidor, e eu me coloco também no lugar de consumidor, eu poderia comprar e destratar com muita facilidade. E isso pro lado da construtora é muito ruim, porque ela tem ela fez um compromisso de construir algo e entregar algo a alguém. Um empreendimento ali, que seja um prédio, que seja um loteamento, que seja um bairro planejado. E a partir disso, obviamente, ela precisa ter o recurso financeiro dela e ela também utiliza vamos dizer assim, do que ela tem a receber para angariar crédito e investir também no empreendimento. Então ela tem que ter o capital próprio, ela tem que ter um crédito, ela tem que ter lastro financeiro. E a partir do momento que existe essa facilidade para o cliente fazer esse distrato, ficava desequilibrado, porque o cliente saía, entre aspas, numa vantagem, né? Chegou um ponto aqui, eu vi uma entrevista do Eli Horn na Roda Viva, ele deu em 2018, falando justamente disso. Ele falou que os distratos dentro da Cyrela estavam em 9 bi. Ou seja, o distrato estava tão grande que isso dava uma insegurança até para a construtora continuar a vida dela, né? Se hoje nós não temos recuperação judicial no segmento de incorporação, no segmento imobiliário, eu acho que um dos motivos é graças a essa legislação que protegeu tanto o consumidor, que lhe dá o direito de rever os seus haveres, mas após a conclusão da obra, e não durante a obra, onde está tendo um maior desencaixe, maior investimento ali do empreendedor. Então deu uma equilibrada, tanto é que você falou aqui, antes a gente tinha um nível de inadimplência de distrato de 40%. Imagina, você faz um lançamento de um empreendimento, aí 40%, agora eu não quero mais. E sai no direito, e aí o empreendedor, os investidores, aí você coloca todo o mecanismo em xeque, em dúvida, e o banco não tem garantia, o empreendedor fica com receio, aí o consumidor pouco que ficou também fica com receio, aí volta atrás, o negócio não acontece, problema para todo mundo, para o cliente, para o empreendedor e para as entidades financeiras. A partir do momento que veio a legislação regulamentando isso, de tal maneira que não houvesse mais tantos distratos, deu segurança financeira para o sistema financeiro, deu segurança jurídica para o sistema financeiro, deu segurança jurídica para o empreendedor, deu segurança jurídica para o consumidor e ainda mais com a lei de patrimônio de afetação, que depois você puder até explanar um pouquinho para nós. É isso que eu ia puxar. Já falando em segurança jurídica, é o assunto que a gente ia puxar aqui agora. O patrimônio de afetação é o quê? Então, pro cliente, pro ouvinte mais leigo aí entender por que isso é bom para ele. Lembrando um pouco que isso veio por causa da Incol, né? Vou explicar sobre isso, mas só voltando aqui, tentar ser didático aqui para quem está nos ouvindo. O que estava acontecendo no Brasil era o seguinte, esse percentual de 40% aí de rescisões contratuais, imagina você lança um prédio com 100 apartamentos, dali um pouco, 6 meses, todo mundo começando a pagar, fazendo os pagamentos em prestações, comprou um apartamento na planta, né? O empreendedor precisa descer o dinheiro para ir alavancando a construção. Dali a pouco, um pede a rescisão contratual, o outro pede. De repente, quando você olhava, 40 pediram. Quer dizer, de 100 unidades que você vendeu,
40 pediram a rescisão contratual. E naquela época você tinha que devolver imediatamente. Não Quem era que ia parcelado. pagar o pato desses 40 que pediram rescisão contratual? Os outros 60 que estavam pagando em dia. Por que eu falo que iriam pagar o pato? Porque com certeza essa obra ia atrasar. Ia faltar recurso nessa obra. Ia faltar valores até se recuperarem para que pudessem ser investidos na SPE, né, na obra, Sociedade de Propósito Específico, para que ela pudesse se desenvolver. Então, o que a lei trouxe, eu concordo com o Vinícius totalmente, foi um equilíbrio para o mercado, que estava muito desequilibrado. As pessoas, elas passavam assim, compra aí, e se não der certo, você pede o distrato. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, de um advogado que é um amigo que eu tenho, de São Paulo, mas nacionalmente conhecido, que é o Luiz Scavone, que ele fala o seguinte, ele fala assim, consumidor é aquele que eventualmente vai passar por várias dificuldades financeiras e não vai conseguir pagar. Esse é o cara que vai buscar a rescisão contratual, o distrato. Aquele que opta em não pagar, porque ele comprou e de repente lançou no quarteirão do lado um outro empreendimento, ele fala assim, acho que esse vai ser melhor. Deixa eu buscar a rescisão aqui para eu comprar lá. Esse não é consumidor. A segurança jurídica Esse cara é um dois, investidor do mercado. E o mercado imobiliário, ele não pode ser visto num primeiro momento como um mercado de investimento. Você quer investir dinheiro, vai para o banco, vai aplicar em ações, vai aplicar em fundos, não necessariamente no mercado imobiliário. Claro que num segundo momento ele passa a ser investimento como investimento de um bem que vai se desenvolver, que vai valorizar, só que não pode ser analisado dessa maneira. Tanto é que nenhum empreendedor promete investimento. Compra aqui de mim que vai valorizar o dobro. Não existe isso. Você vende. Garantia de valorização. Não dá para garantir essa valorização, né? Quem promete não consegue garantir de forma nenhuma. Então, essa questão, ela veio realmente para equilibrar, é uma situação importante. Não vou nem entrar nos detalhes da lei e os percentuais que ela estabelece agora, porque eu acho que a ideia aqui do nosso bate-papo é de trazer como era e como ficou. E aí, só para completar em cima do que o Vinícius falou, para vocês terem ideia, nesse período nós tivemos, e aí é público, então é bem tranquilo falar sobre isso, nós tivemos N empresas que entraram em recuperação judicial, exatamente porque não conseguiram se manter no mercado tamanho número de rescisões contratuais e de distratos. Goianas, por exemplo, eu posso citar aqui Borges Landeiros, TCI, Construtora Canadá. Nacionalmente eu posso citar a Construtora Rossi, que era uma das maiores do país, junto com a Tenda e a MRV no segmento econômico. A Rossi fazia ali as três, somava as outras duas, né? Estava dentre as três maiores. E em 2022 ela entrou em recuperação judicial, até depois do período nevrálgico dos distratos. Mas ela entrou em recuperação judicial em 2022, muito por conta do passivo de 16, 17, 18, que não estava aguentando. Pela quantidade de distrato que pela ela tinha, quantidade de distratos e a devolução como era. Naquela época, pessoal, a jurisprudência, os julgados, mandavam-se o empreendedor devolver, no caso de rescisão contratual, 90% do que o consumidor tinha pago de forma corrigida. Muitas vezes esse corrigido equilibrava, os 10% não era nada, porque 2 anos de contrato mandava devolver de forma corrigida, ele pegava até no valor nominal, ele pegava exatamente o que ele pagou. E era um percentual que não remunera a construtora em relação àquela venda, tudo que ela já investiu, porque aquele dinheiro que já entrou, ela já colocou em obra. Exatamente. E aí depois ela precisa retirar como? Aí tem uma ideia. Tinha que fazer 2 retiradas, né, Diego? Porque na verdade ele pegou o recurso, parte do recurso dele, um pouco do cliente são e dois um pouco da entidade financeira e colocou em obras. Aí agora ele vai ter que tirar mais, sabe lá de onde, para devolver pro cliente na época, né? Isso. Então era 2 desencaixes que ele tinha. Devolver... O desencaixe na obra e pro cliente. 2 desencaixes. Então a conta ficava assim, se ele tinha que gastar 10, ele agora vai gastar 20, porque ele tinha que devolver pro pessoal. Exatamente. E a lei veio justamente para fazer esse equilíbrio. Pensa o momento do empreendedor. A obra dele não pode parar com o cronograma que ele tem, com o compromisso que ele tem, com aquele 60% que estava pagando em dia, e ele também tem que ter o compromisso de devolver pros outros 40% que pediu a
rescisão contratual. Que loucura é essa? 90% do que ele pagou. Bom, patrimônio de afetação. Só falamos assim, que é uma coisa do dia a dia hoje, que a gente tá no mercado imobiliário, a gente sofre não, a gente vê muito. Até hoje se fala, por exemplo, mostrava o espelho de venda, o empreendimento foi 100% vendido. Antes da lei do distrato e tudo mais. Aí de repente aparecia 50% do empreendimento de volta. Isso descredibilizava todas as incorporadoras, as loteadoras. Sim. Isso. E até hoje tem gente que fala isso. Independente de ser a empresa A ou B, isso prejudica o mercado. Então, assim, o que eu acho que a lei veio, e aí de alguns pontos de forma mais dura, foi para conscientizar o mercado. Olha, esse não é um mercado para você brincar. Esse é um mercado que você tem que ter compromisso. Eu costumo até fazer analogia, né? Você compra uma geladeira aí em qualquer loja, no crediário, depois de 3 meses você devolve a geladeira lá? Não existe isso. É o que a gente tenta explicar então, dessa forma também. Você tem sim o direito de rescisão contratual, ok, mas existe multa, existe penalidade, e isso vem para satisfazer uma regulamentação do mercado. Isso, no fim das contas, é bom para todo mundo. Igual o Vinícius falou, para o empreendedor, para as entidades financeiras que têm mais credibilidade para colocar e principalmente para o consumidor, tá? Hoje a gente vê alguns amigos, até na nossa empresa mesmo, o cliente não entende por que ele não recebeu todo o dinheiro que ele pagou no lote, que ele investiu naquilo ali. Ele entende que ele vai lá fazer o distrato e vai pegar o dinheiro de volta dele. É a mesma coisa. Comprou a geladeira, você vai devolver a geladeira e pegar o dinheiro de volta? Não existe isso. A lei vem salvar, vem equilibrar. A palavra certa que o Vinícius usou é o equilíbrio aí para todas as pontas do mercado imobiliário. Aí voltando... Sobre o patrimônio de afetação, e aí eu vou falar como que funciona. O patrimônio de afetação, pessoal, é o seguinte, quando se afeta o patrimônio de uma empresa, isso é muito importante. Isso veio lá de trás. Em 99, nós tivemos a falência da ex-construtora Incol. Era uma construtora goiana, que na época era a maior construtora da América Latina. Hoje, uma grande construtora em qualquer lugar do país, tá? Ela está concomitantemente com das maiores, tá? Vou falar para vocês aqui, com 20 obras em andamento de forma conjunta, 25, 30, 35, 40 no máximo. Em Goiânia, as maiores empresas do ponto de vista de construção e incorporação estão com 12, 13, 15 obras sendo realizadas de forma concomitante. Pra vocês terem ideia da dimensão da Incol, e aí eu quero fazer um parêntese, sem CRM, que é um sistema próprio hoje para gerenciamento de obra e administrativo, sem WhatsApp, praticamente sem internet. A Incol, quando faliu, deixou no Brasil inacabadas 710 obras que estavam sendo realizadas, para vocês compararem o tamanho das grandes empresas de hoje. Vocês entenderam o tamanho que era a Incol. Para analisar nesse ponto de vista. Vale a pena era ler... maior que o Odebrecht. Tá? Vale a pena ler o livro. Você já leu o livro? A Incol, o livro escrito, né, da Incol pelo ex-presidente da companhia, né, o Pedro Paulo, é muito interessante porque traz algumas visões nesse sentido. E o que se dizem, né, sobre a falência da Incol, que ela começou a pedalar obra. O que é esse pedalar? Ela pegava uma obra, por exemplo, estava na fase de acabamento, já finalizando. E aí ela precisava injetar mais dinheiro nessa obra. Então ela pegava lá uma outra obra que ela tinha acabado de lançar e os consumidores estavam pagando para essa obra e pegava o dinheiro daquela obra e colocava na fase de acabamento dessa primeira que eu disse. E assim ela pegava dinheiro de uma e colocava em outra, Em 2004 surgiu a Lei do Patrimônio de Afetação, que proibia essa situação no país, ou seja, você afeta o patrimônio e para proteger o próprio consumidor significa que você vai ter uma contabilidade própria, com uma conta própria e que tudo que for pago para determinada obra, para determinado empreendimento, naturalmente só pode ser usado nele. Por exemplo, se o Vinícius, eu sei que tem aqui vários negócios concomitantemente, ele não pode, por exemplo, tirar dinheiro do impulso que ele acabou de lançar. Lá é patrimônio de afetação, né?
Com certeza. Totalmente. Patrimônio de... Ele não pode tirar o dinheiro do impulso, que já está girando a carteira, porque teve aí praticamente 100%, né? 80 e tantos % de venda já no lançamento. Então, eu vou até fazer uma propaganda, viu, Vinícius? Tem poucas unidades ainda. Quem quiser, tem que correr atrás. Tanto que falou impulso aqui, eu vou pegar parte das comissões. Estamos tentando ganhar as comissões. Vai pra ADEME. Aí, mas o que acontece? O Vinícius não pode pegar esse dinheiro e colocar lá no loteamento do Grupo Rei. No loteamento X ou Y. O que impede ele de fazer isso? Então, quem impede? Quem impede? Uma comissão que ele vai formar ainda, ele ainda não formou porque acabou de ser lançado. Mas ele vai montar a comissão de representantes do patrimônio de afetação. Pensa exclusivamente para quem vai fazer a Receita Federal fiscaliza muito bem as transações das SPEs, né? Na verdade... tô falando para o pessoal entender, né? O próprio empreendimento forma uma comissão. Além da comissão formada pelo empreendimento, ou seja, por pessoas que adquiriram unidades naquele empreendimento, que vão precisar receber de 3 em 3 meses a prestação de contas para entender se aquele dinheiro está sendo totalmente aplicado lá, o momento que o Vinícius for fazer um financiamento da obra, seja por qual banco for, primeiro, o banco só faz o financiamento se tiver patrimônio de afetação. O banco não coloca dinheiro dele se não tiver patrimônio de afetação, exatamente por conta da segurança do patrimônio de afetação. Além disso, o próprio banco começa a fiscalizar com as medições mês a mês para entender como é que esse dinheiro está sendo aplicado, e a lei como um todo, podendo ele responder civilmente e até criminalmente por desvio, se fosse o caso. Então, o patrimônio de afetação surgiu em 2004. Num primeiro momento, Fausto, demorou um pouco a pegar, porque faltava ainda incentivo do governo. Os incentivos vieram através do quê? Do famoso RET, que é o regime especial de tributação. Hoje uma obra, isso deve mudar, tudo indica que vai mudar com a reforma tributária, mas o que nós podemos falar é que hoje em dia, ainda é assim, uma obra, ela tem mais ou menos 7% de imposto, é o que se paga para o governo com uma obra que não tem patrimônio de afetação. Quando se tem um patrimônio de afetação instituído, ela cai para 4% de imposto. E essa economia de 3% de imposto, quando a gente pensa numa obra de 60 milhões, 70, 80, que é mais ou menos a média dos lançamentos por aí, isso representa muito em economia no caixa e até em benfeitorias que possam ser agregadas aos próprios consumidores. Então, o patrimônio de afetação ele veio para trazer uma segurança jurídica muito maior para o consumidor que está comprando. Peraí, eu estou comprando um imóvel na planta. Inclusive, o nome do próprio contrato já diz, eu estou assinando uma promessa de compra e venda. Sim. É a minha próxima pergunta. Onde eu vou pagar e tem uma promessa do incorporador, do empreendedor que vai me entregar a minha unidade. Eu estou olhando para o céu ali, imaginando o 10º andar que eu comprei. É isso que eu estou fazendo. Mas e se a obra paralisar? E se ele não me entregar? Como é que fica? Então veio o patrimônio de afetação, ajudando muito nessa questão de regulamentação, para trazer essa maior segurança financeira e jurídica para o próprio consumidor. Junto com o patrimônio de afetação, que eu não poderia deixar de falar, Fausto, veio também a figura societária da SPE. Hoje é praticamente impensável se estabelecer um empreendimento, principalmente no vertical. No vertical a gente fala são as incorporações, tá, pessoal? Que não seja através da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, porque ela tem dia para nascer e tem momento para terminar, que é quando se finaliza todo o empreendimento, que junto com o patrimônio de afetação vai no mesmo direcionamento aí de proteção do consumidor, principalmente proteção do que é aplicado em dinheiro. Voltando lá no Distratos, só para fazer o link, depois da lei, por isso que o Vinícius agora mesmo falou assim, nossa, o Distrato foi muito bom, porque ele fala que você só vai devolver depois do Labits. O Distrato na incorporação, ela fala o seguinte, que vai ter 50% de retenção, no caso da pessoa buscar o Distrato, né, a rescisão contratual, mas mais importante que os 50% de retenção, na minha opinião, é o momento que o empreendedor vai tirar do bolso para pagar. Ele só devolve esse dinheiro para o consumidor 30 dias após o Labits. Por que a lei o legislador foi muito inteligente nesse sentido? Porque significa que o empreendimento foi entregue, para você não prejudicar aqueles outros que estão adquirindo. E aí, ótimo, depois disso, você entrega. O único
O único momento que você se devolve antes é caso você revenda aquela unidade. Então você fez o distrato com o Fausto, por exemplo, e eu peguei e revendi pro Vinícius. Aí sim eu tenho que pegar em 30 dias daquela venda, devolver pro Fausto. Eu tenho que fazer isso. Tem, porque aí eu já tô recebendo, tava com o dinheiro do Fausto e comecei a receber do Vinícius. Então tô recebendo de 2 pessoas, aí eu devolvo porque o Vinícius, mesmo que ele não pague numa entrada o mesmo tanto que você já pagou, ao longo da obra ele vai equilibrar isso e vai conseguir me pagar aquele valor. Então a legislação tá nesse sentido. Só para fazer o link com a atualidade. Vai falar alguma coisa, seu Vinícius? Eu queria que o Dr. Diego, no ponto de vista do consumidor, falasse o que o consumidor, quando vai comprar um empreendimento de lançamento, seja lá um prédio, um loteamento, o que ele tem que olhar? Ele tem que olhar a credibilidade da empresa, o que ele tem que olhar para falar assim, não, cara, eu vou comprar aqui e vou dar um ok aqui. Fala de maneira bem simples pro ouvinte que tá nos ouvindo agora, ele possa entender quais são os itens básicos que ele tem que olhar para fazer uma compra segura. Nossa, interessante demais essa pergunta, porque... Eu só te pausar, porque a frase que eu ia falar. O dia que eu conheci o Diego foi lá na CIRV, a palestra dele, por isso que a gente contratou ele no dia. O cliente que leva o advogado para fazer uma compra do imóvel, às vezes ele desiste de levar o advogado junto. Mas eu brinco que eu tenho que ser advogado de negócio, né? Então, assim, se eu for ao pé da letra, aí desiste mesmo. Mas aí a gente tem que equilibrar. Não, dá pra... no dia lá você quase apanhou, porque a maioria era advogado consumerista. E aí dia, parou a palestra, gente, eu sou advogado do empreendedor. E a maioria lá era tudo consumerista. Né? Eu brinquei. Gente, eu sou parcial mesmo ao meu cliente. Eu costumo falar o seguinte, imparcial tem que ser o juiz. E mesmo assim, no Brasil, a gente tá com algumas dúvidas disso, né? Porque tem umas parcialidades aí, né? Que a gente não entende. Mas imparcial é o dever do juiz. O advogado é parcial. Eu vou defender meu cliente dentro do que a legislação me traz de possibilidades. Agora, essa pergunta do Vinícius, ela é muito interessante, porque falar do que o consumidor deve observar, eu já respondi essa pergunta algumas vezes em outros momentos, e ela sempre me traz reflexão. Porque é o seguinte, por mais que tenha diminuído o mercado imobiliário de forma geral, é um mercado muito sólido no Brasil como um todo, vez ou outra nós temos situações aí, chegam muitas coisas no escritório de obras inacabadas, de empreendedor que começou a construir e não terminou, de pessoas que aportaram ali o dinheiro de uma vida. A gente sabe que a maioria da população brasileira adquire um único imóvel na sua vida toda. Então é algo muito sério. Em regra, o maior bem que você compra é o imóvel. A gente tem aquela ideia de que o homem, quando faz 18 anos, quer ter um carro e tudo mais, mas isso muda rápido. Depois que ele casa, que ele vê como é que tem filho, ele vê que o maior imóvel, o maior bem da vida é ter o imóvel. Eu costumo dizer, você ouvinte que já trocou de imóvel aí 1, 2, 3 vezes, você é um felizardo. Você é uma exceção à regra quando a gente analisa um déficit habitacional no Brasil, que são de 6,5 milhões de pessoas, por exemplo. Então, Vinícius, eu sem dúvida nenhuma, assim, buscar a história, buscar os empreendimentos que já foram entregues, buscar a credibilidade de determinado grupo ou empresa. Entender quem são as pessoas que estão por trás do papel. Se são pessoas sérias, se são pessoas que estão comprometidas com aquele mercado, diferentes de aventureiros, né? E, naturalmente, buscar a assessoria de um advogado. Não é porque eu sou advogado, não, mas as pessoas têm uma restrição muito grande. E é engraçado, porque imóvel tem algumas particularidades. Aqui em Rio Verde, você ouvinte deve já ter vivenciado situações como essas. Normalmente a pessoa troca de carro, todo mundo vê, né? O imóvel não. Você compra um imóvel na planta, até você mudar, vai um tempo. E muitas vezes a pessoa fica ressabiada de contar. Eu não vou contar não, porque fulano vai achar que eu tô metido demais, que eu tô querendo aparecer. Então, o que você faz? Em regra, no imóvel, você acaba assinando um contrato sem perguntar a opinião, até não vou nem chegar no nível do advogado, que é o certo de contratar. Mas você não pede a opinião de um parente, de um pai, um irmão, porque você tá ali. Não, eu não vou contar pra ninguém. Isso aqui vou comprar caladinho. Quando for entregar, o pessoal
fica sabendo. Mas aí, como diz a música, aí que mora o perigo, né? Porque o que acontece? Você tá entendendo como que vai ser a correção pelo INCC? Pelo IGPM? Que você tá entendendo que depois do Habits vai ter 1% junto com o IGPM? Tô aqui chutando o que a gente tem de mais prático no mercado. Então, assim, buscar essa orientação de um profissional da área para que ele faça uma compra segura, porque eu tenho certeza, nem você, consumidor, quer comprar um produto que você vai desistir depois, e muito menos o empreendedor quer que você desista. Muito consumidor tem na cabeça que assim, o empreendedor tá achando bom devolver aqui, porque agora valorizou, ele vai vender mais caro. Não, você pode ter certeza que ele tá tirando ele tá tendo que colocar a mão no bolso para devolver para você. Isso impacta no administrativo dessa empresa, na programação financeira que ele tinha. Nenhum empreendedor gosta. No custo de venda e revenda, na comissão que tem que pagar novamente. Enfim, nenhum empreendedor gosta disso. Então, pode ter certeza que a recomendação é essa: busque informações, faça o papel de detetive. Hoje em dia o Google tá aí para todo mundo, né? Busque lá o Reclame Aqui de determinada empresa, o número de ações, busque quem comprou daquela empresa. Busque informações pessoalmente de quem já comprou, pela credibilidade, pela a família que tá por trás, o que entrega, né? Para que faça uma compra segura e principalmente uma compra que realmente seja uma realização na vida das pessoas. É o que eu penso. Diego, achei, ilusão minha, achei que o assunto não ia sobrar tempo pro programa, mas a questão de escrituração, de registro, por que é importante pro cliente e por que é importante pro empreendedor? Você falou de SPE aí, a gente tem que manter o escritório até o último cliente escriturar. Por que é importante a escrituração? Como que tá essa modernização de contrato digital, de como que tá essa tokenização de imóvel e tudo mais que a gente tem visto falar aí? Bom, eu tô até pegando aqui no celular, que eu quero ler aqui para vocês. A sua pergunta, ela casou em cima de um negócio que eu quero comentar aqui. Vou ver se eu acho já. Primeiro, assim, o brasileiro tem que ter a ideia de que só é dono quem registra. Uhum. Isso é importante dizer. A pessoa fica sem fazer o registro e compra um imóvel, às vezes até passa a escritura, de repente bate alguém na porta dela falando que aquele imóvel é dela e que ela comprou. Existem casos, para vocês terem ideia, de pessoa que comprou, que assinou um contrato, não registrou, claro, de forma ilegal, na má fé, determinado vendedor vendeu depois para outra pessoa, essa segunda pessoa registrou, essa segunda pessoa passa a ser dona. Claro que a primeira depois pode buscar uma indenização contra aquele vendedor, porque ele vendeu para duas pessoas, buscar até uma situação criminal, mas de fato quem vai ser dono do produto vai ser aquele que registrou. Porque tem gente assim, tem cliente, tô trazendo coisas do dia a dia, tem cliente que acha que escriturar e registrar é a mesma coisa. Não, é totalmente diferente. A escritura, pessoal, vai ser o contrato definitivo. Assim, os nomes são complicados mesmo, e como vai para uma ala pública, que é o cartório, então o nome é outro. É escritura, mas escritura não é nada mais, nada menos do que um contrato realizado junto ao cartório, com a chancela do cartório. Então vamos lá, aquele contrato que você assinou quando você comprou um lote, ele é um contrato definitivo? Não, ele é um contrato preliminar entre você e a empresa SPE que te vendeu. Depois que você terminou de pagar tudo, a empresa vai te dar uma autorização de escritura. Ela vai dizer o seguinte para você, consumidor: você quitou comigo, você não me deve obrigação, eu já te entreguei o lote ou eu já te entreguei o apartamento, agora toma aqui a autorização para você escriturar. Ele vai no cartório, faz a escritura, tendo como vendedora a SPX e comprador o João da Silva. Escriturou, você fez um contrato, você precisa registrar no seu nome. Inclusive os cartórios são diferentes. Você faz escritura no tabelionato de notas e o registro no registro de imóveis. Aí você vai no registro de imóveis, que são cartórios diferentes, aí você vai lá e faz o registro. Aí acabou. Aí tá no seu nome, na matrícula, é um bem seu, que pode ser penhorado, que vai servir de herança para sua família. Aí você vinculou ao seu nome. Fora isso, você está sujeito a receber um uso capião numa propriedade que
que outra pessoa esteja ocupando, mas que é sua. Você está sujeito a alguma outra pessoa formalizar um registro à sua frente e depois discutir isso com você. Quer dizer, você não tem segurança jurídica sobre o patrimônio que você conquistou, né? Pagou por ele. Então esse é um ponto muito importante e muita gente confunde mesmo, viu, Fausto? Confunde, né? Trazendo coisas do dia a dia para... E isso é tão pessoal... importante ser falado, porque hoje nós temos vários clientes, tá? Nós temos um problema, vamos dizer, eu falo que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Que é o seguinte, o cliente foi lá, pagou o lote em 15 anos, 12 anos, pagou o lote e não escriturou. A gente tá fazendo um mutirão agora para isso. Lá. Nós estamos também empenhados nisso, explicando para o cliente que a importância que é dele vir escriturar e registrar esse documento, que é justamente o que o Dr. Diego acabou de falar aqui. Por um lado, Fausto, por que eu vejo que é bom? Bom porque ambas as empresas têm muita credibilidade e o consumidor fica confortável com isso, né? Ok, a gente é grato por isso, bacana, mas o que é o correto? Ele pegar e fazer o registro, fazer a escritura e posteriormente fazer o registro dessa escritura, para que de fato fique formalizado que o imóvel agora deixa de ser do empreendedor para ser dele. Né? Até porque no meio do caminho pode acontecer situações não agradáveis, né? A gente já pegou aqui diversos casos da pessoa comprar o imóvel, comprou, ok, veio a óbito. Aí deixou ali para a família resolver uma situação. Aí fica tudo um pouco mais complexo. Resolve. Muito mais complexo. Mas fica muito mais complexo, fica mais caro. Então, às vezes, a pessoa fica postergando ali esse quesito e deixa de regularizar. Até pegando o gancho, Fausto, agora é a hora de regularizar. A prefeitura abaixou o ITBI. A prefeitura emitiu um decreto abaixando o valor de ITBI. O que é o ITBI? Imposto de Transmissão Bem Imóvel. Ou seja, o consumidor iria pagar, Diego, 3% sobre o valor avaliado do imóvel. Então, se o imóvel avaliou, a prefeitura foi lá, avaliou em 100 mil reais, ele ia pagar 3 mil. Agora, com essa lei, essa lei nova, que ela é temporária, por 90 dias, o consumidor vai pagar 2%. Ou seja, se o imóvel vale 100 mil reais, ele vai pagar uma taxa de 2 mil reais. Lembrando que existem outras taxas, né? Sim. Mas essa taxa, que é, vamos dizer assim, a taxa mais onerosa que tem, o município fez esse decreto que vai beneficiar muitas pessoas que têm interesse de regularizar. Então eu quero deixar até um recado aqui pro ouvinte. Atenção, você ouvinte que tem seu imóvel quitado, não perca essa oportunidade, regularize o seu imóvel. Isso é, quem não registra não é dono. Regularize seu imóvel, faça a escritura, registre ele para você ficar 100% de fato seguro. E sem falar que você tem várias outras oportunidades para fazer com o imóvel após o registro, né? Você está lá precisando de um recurso financeiro, você pode utilizar o seu imóvel como garantia para captar recurso. Essa operação chama Home Equity. O que é isso? Você tem um imóvel que está quitado, que está registrado, escriturado no seu nome, você pega esse imóvel, vai até o banco e fala: banco, eu quero um dinheiro emprestado. Não. Aí o banco vai ver seu score, vai ver se você foi um bom garoto ali. Tem crédito? Tem crédito? O banco vai lá, avalia esse imóvel. Seu imóvel vale aqui 500 mil reais. O banco vai lá e te empresta 250, 200 mil para você pagar em 300 meses. Numa taxa muito mais acessível, se não tivesse a garantia pro banco. Então, é importante falar essas informações, porque nós, empreendedores, está no nosso dia a dia, mas talvez não esteja
tão familiarizado Não lá está. no consumidor final. Não está. Que ele tem essa opção. Às vezes ele tá enxergando lá, se eu regularizar o imóvel aqui, eu não vou ter benefício nenhum. Não, pelo contrário. Você vai melhorar seu imposto de renda, você vai melhorar lá o seu score no banco, você vai poder captar mais recursos, você vai aumentar seu cartão de crédito, você vai aumentar... Vai garantir patrimônio para sua garantia família. patrimonial para sua família, você vai garantir que o imóvel vai vir pro seu nome. Então, eu só vejo vantagens em o cliente regularizar o seu imóvel. Então, eu acho que é uma oportunidade de procurar aí quem comprou um terreno parcelado, já quitou, procure loteadora, procure eles para você regularizar e você conquistar aí o registro do seu imóvel, porque no final do dia você ficou 15 anos pagando, ou 10, ou 12, ou 5 anos, e agora chegou o momento de você poder alavancar o seu patrimônio, alavancar através de financiamento e etc, e fazer Essa lei que você está destino, comentando né? aqui, ô Vinícius, que alguns municípios em determinados momentos do ano sancionam, é fantástica. Nós estamos falando de praticamente 33% de economia em relação ao valor do ITBI. E é isso mesmo, o ITBI é uma das taxas, né? Nesse caso é o imposto que é pago na hora da transmissão, mas para você agregar valor ao seu nome, né? Com a propriedade, com o imóvel. E assim, é tão engraçado que enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando de maneira inversa, né? É engraçado porque a gente pegar o loteamento, por exemplo, que eu sei que vocês dois atuam muito, nós temos duas situações, né? Porque o sujeito, ele quita o consumidor. Nós precisamos ter um papo sério aqui entre nós dois. Você precisa decidir. Porque quando você quita, você não quer escriturar. Porque tem o custo, mas custo que vai agregar algo a você, sua família, seu patrimônio e tudo mais. Aí você segura para não escriturar e naturalmente registrar, né? É sempre bom lembrar. Por outro lado, quando você ainda não é dono em definitivo, que você está pagando as parcelas, você quer vender para outra pessoa, você vende através de uma procuração sem a autorização da empresa, não procura para fazer a cessão. Da SPS, você não procura para fazer a cessão de direitos. Aí você vende através de uma procuração, a pessoa pega essa sua procuração, vende para mais 3, 4 ao mesmo tempo, depois você cria um problema gigantesco no mercado. Criado o problema, então, né? assim, vamos entender o mercado. E aí eu volto naquela situação. Na hora da compra, não tenha dúvida, tá? Claro, cada um tem uma preferência, assim, mas não tenha dúvida. A maioria da população brasileira, eu posso falar mais de 90%, o bem mais importante da vida de cada um é o imóvel. Não seja leviano na hora de adquirir o bem mais importante da sua vida. Procure a ajuda de um advogado especialista na área. Ele vai te orientar, ele vai te explicar, ele vai ponderar tudo que você precisa entender para que você faça isso de forma segura. Porque eu não tô nem falando aqui, a gente sabe que tem as pessoas que acabam agindo de má fé, todo segmento tem, mas eu sei que tem muita gente de boa fé que por falta de conhecimento, ignorância sobre o assunto, acaba cometendo essas falhas. Rio Verde é uma praça que tem lançamento, todo mês praticamente tem um lançamento. A gente teve caso de cliente, comprou 6 lotes em 2013, a gente já fez esse mutirão para o pessoal escriturar e tudo mais. Nesse momento específico que a prefeitura reduziu o valor do ITBI, e é bom para todo mundo. O cliente nem lembrava que tinha esses lotes. O cara é investidor. Eu tenho lote aí, tem 6. Vamos escriturar, vamos registrar, vamos deixar eu fechar meu escritório, tipo assim. Hoje vale 10 vezes mais que ele pagou na época. Enfim. Patrimônio, valorização, né? Enfim. Tudo que não foi falado, né? Ele ganhou a valorização aí de 100%, 200% nesse período que ele comprou o lote. Mas não é dele até hoje. Então, assim, formalmente não é dele até hoje. E sim. Um negócio que às vezes o cliente não entende. Por que você insiste? Às vezes o cliente não tem o recurso para pagar o ITBI, para pagar a escrituração, registro e tudo mais. A gente precisa encerrar. Por exemplo, eu e o Vinícius somos sócios num loteamento. Eu briguei com o Vinícius, daqui a pouco. Eu briguei com o Vinícius. Esse vai ser o maior lançamento da cidade. O pessoal aqui em outubro. Então, assim, eu preciso encerrar meu escritório. Enquanto eu tiver um cliente, tem um prazo específico que eu tenho que segurar. Só para deixar o pessoal entender bem essa parte. Por quanto tempo eu tenho que manter o meu escritório aberto, a minha SPE aberta,
por conta de um cliente. Por conta de um cliente ou outro. Essa situação é uma situação extremamente complicada, porque o imposto, por exemplo, o IPTU, a prefeitura acaba cobrando, ela pode cobrar de duas pessoas, ou da SPE, ou de quem está registrado no nome, que muitas vezes é a SPE porque a pessoa ainda não fez esse registro, ou do comprador. Em regra, eu acho até de forma equivocada, vários municípios acabam cobrando de quem tem o nome registrado. Eu acho que talvez isso vale a pena para todos os municípios repensarem. Aqui em Rio Verde, com certeza, o pessoal vai ter a boa vontade nesse sentido de analisar essas questões, que é repensar e fazer buscar um histórico junto às imobiliárias, às empresas, para buscar em nome de quem está o contrato daquele determinado lote, para que seja cobrado da pessoa correta, de quem efetivamente deve. Do possuidor, né? É o que a gente, do possuidor e não necessariamente do registro junto ao cartório, porque o possuidor, ele já está gozando do que aquele lote pode usufruir para ele, com construção, com moradia, entre outras situações. Mas, Fausto, essa sua questão, ela é uma questão complexa até de responder, porque é o seguinte, o que eu busco tem que colocar no contrato essa previsão, inclusive com a previsão de rescisão contratual no caso de não escrituração. Ou seja, ele tem que entender que a obrigação dele não é apenas pagar, ele tem que finalizar sua obrigação como um todo. Que está no contrato. Que é essa busca no contrato. A partir do momento que as empresas forem buscar essa rescisão contratual, nesse sentido, ou notificar que vai ter a rescisão contratual, eu acredito que o apelo vai ser diferente. Porque as pessoas, elas deixam de escriturar e registrar muito por um comodismo, para não ter aquele custo naquele momento. Então, elas precisam entender e finalizar o cumprimento das suas obrigações. E aí, caso não o façam, para quem não tem isso no contrato, por exemplo, é ajuizar uma ação de obrigação de fazer, sabendo o consumidor que vai ficar muito mais caro para ele, porque ele vai ter que pagar custas e honorários para a empresa que teve que ajuizar uma ação para obrigar ele a escriturar em seu nome. Esse é o caminho. Bom, gente, achei que ia ter mais tempo, que o assunto era curto, mas passou uma hora, a gente nem viu. Queria agradecer de novo o Diego pela presença. Eu ia pedir para alocar mais uma hora aí, mas a locação da rádio é muito cara. Não, vamos ficar nessa uma hora mesmo e ser convidado depois novamente. O dono da rádio tá aqui do lado e já tá falando para eu cancelar aqui já. Obrigado, Vinícius, pela presença novamente. E o ADM Informa encerra hoje aqui com a presença dessas duas pessoas ilustres aqui. Muito obrigado aos ouvintes da 96 e da Rio Verde FM. Um abraço a todos. Obrigado, Fausto. Obrigado, Diego. Fique atento para mais informações aqui sobre o mercado imobiliário. Até a próxima. Valeu, pessoal. Sempre um prazer estar em Rio Verde. Gosto demais daqui. Costumo dizer, eu acho que eu nunca falei isso pra vocês não, viu, Fausto e Vinícius? Eu ando em cada interior aí, eu falo assim, gente, não dá não, eu não moraria aqui parado desse jeito e tudo mais. Aqui em Rio Verde, toda vez que eu venho, e sempre tem alguém da equipe jurídica do escritório junto comigo, eu falo assim, ô interior que eu moraria, viu? Porque cidadezinha boa, sabe? E gosto demais daqui, das pessoas da cidade. A cidade está em pleno desenvolvimento, com muita força de trabalho, né? Na prestação de serviço, eu acho que Rio Verde, a gente brinca quando fala de outros lugares, a cidade do agro e tudo mais, e também. Mas já há algum tempo Rio Verde é a cidade dos imóveis, é a cidade da prestação de serviço, a cidade que cada vez mais tem encantado todos que por aqui passam. E eu, todas as vezes que venho aqui, tenho essa oportunidade de desfrutar um pouco da companhia dos ilustres amigos. Sempre um prazer estar junto com vocês. Obrigado a todos os ouvintes. Desculpa aí a falação. Faz parte para a gente tentar discutir um pouco o mercado imobiliário. É complexo, mas é bom, viu, gente? Entra pro meio que dá tudo certo. É complexo para nós empreendedores, pro consumidor é fácil, é só comprar. Um abraço a todos, bom dia, bom almoço.